Oi, eu vim aqui porque eu tenho updates para vocês. Eu consegui meu novo trabalho aqui na Austrália como Product Designer em 1 mês e 10 dias. Considerando que novembro e dezembro são as épocas mais devagar das empresas nas contratações, eu fiz no total 26 aplicações, das quais 5 eu não obtive resposta, 2 ainda ficaram em progresso enquanto eu recebi a oferta de trabalho, 9 fecharam após a minha aplicação, que pode ser que eles encontraram o candidato perfeito para a vaga, pode ser que eles perderam budget para o time ou às vezes eles trocaram de prioridades. Várias coisas podem acontecer e se você tiver um contato interno, talvez você tenha mais informações sobre o que está acontecendo. Eu fui rejeitada em 6 processos depois da entrevista com o Hiring Manager. 3 rejeições foram mensagens automáticas das empresas e ninguém falou comigo. E recebi uma oferta de trabalho na qual eu estava satisfeita com os desafios que eu tinha e com o time que eu ia trabalhar. E hoje eu vou te mostrar um pouco das coisas que eu fiz que me ajudaram a conseguir esse objetivo. Então fica nesse vídeo e vem comigo. Assim que o layoff ficou oficial, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu LinkedIn para Open to Work para recrutadores. Com isso eu consegui 8 ligações de recrutadores internos, externos e Talent Acquisitions. Durante esse tempo eu fiz uma série de atualizações no meu currículo. Passei mais ou menos 3 dias fazendo updates no meu currículo, principalmente fazendo as optimizações de currículo para o ATS, onde eu consegui sair da pontuação de 31 a 94 pontos de melhorias na filtragem do meu currículo nos sistemas ATS. Se você quiser saber como fazer um currículo nesses padrões, vem aqui que eu vou deixar um vídeo aqui que eu explico exatamente o que você deve fazer para melhorar seu currículo. Também passei um dia fazendo atualizações no meu template de cover letter para fazer as aplicações, fazendo ajustes na cover letter para cada aplicação que eu estava fazendo no momento. Eu passei uns 3 dias também melhorando e treinando meu roteiro para entrevistas, para evitar ficar gaguejando e passar mais confiança nas entrevistas. Eu passei 5 dias criando um case study do projeto que eu trabalhei na última empresa, um projeto recente para poder mostrar nas entrevistas que eu estava fazendo. Eu levei 2 dias para melhorar o roteiro e storytelling de como eu explicaria esse projeto, pensar também nos que os hiring managers e recrutadores estavam esperando que eu mostrasse nesses projetos. Também fiz o processo de pegar um feedback de um amigo na área do que eu precisava melhorar nessa explicação e fiz as alterações necessárias. E também fiz alguns ajustes no meu LinkedIn, atualizando informações dos projetos recentes que eu trabalhei e também dei uma atualizada nas experiências mais antigas, que agora eu notei que algumas informações que não eram de domínio público hoje são. Então eu poderia divulgar no meu LinkedIn e no meu currículo e deixar algumas informações mais abertas do que era antes. Também durante esse tempo todo eu participei de 9 meetups e durante esses eventos e entrevistas eu fiz mais de 60 novas conexões no LinkedIn. Também usei esse tempo para me reconectar com as pessoas no meu network e troquei mensagens com mais de 56 pessoas das minhas conexões no LinkedIn. Também usei a oportunidade de criar mais conteúdos para o meu LinkedIn, aumentando o alcance do meu perfil para além das minhas conexões, e isso aumenta a chance de pessoas que sabem de novas vagas olharem o meu perfil e talvez me conectar com as pessoas certas que têm as vagas abertas no mercado no momento e não são divulgadas no job board. Dentro desses posts do LinkedIn eu compartilhei alguns insights e aprendizados dos eventos que eu fui e também fiz um post anunciando o meu layoff. E isso aumenta as chances do meu próprio network me ajudar também a achar vagas interessantes no mercado. E com esse post também vários recrutadores entraram em contato comigo para conversar sobre o meu perfil e o que eu estava procurando, também me ajudar nessa jornada. Então o resumão é que das 26 aplicações eu passei pelo menos em 7 aplicações falando com os recrutadores. Eu fiz 7 apresentações do meu case study, porque após um tempo depois das entrevistas eu mandava uma mensagem pedindo feedback do meu processo, eu recebi feedback de 6 empresas diferentes. E aí eu sabia claramente as coisas que eu precisava melhorar no meu processo. Porque muitas pessoas sabem que no momento o mercado de trabalho tá mais difícil. As pessoas que trabalharam com você, elas podem também te ajudar nesse momento. E eu usei essa oportunidade para pedir recomendações no meu LinkedIn para as pessoas que trabalharam já comigo. E com isso eu recebi 6 novas recomendações maravilhosas no meu LinkedIn. Então, para a empresa que eu recebi a oferta, primeiro eu fiz a entrevista com um recrutador externo, depois eu fiz uma entrevista com uma recrutadora interna da empresa, depois
Depois eu fiz o Whiteboard Challenge com o time de design e também entrevista com o time, onde eu apresentei meu case study. Também eu fiz esse Whiteboard Challenge, onde eu mostrei meu processo de resolver problemas com um tempo bem reduzido, em colaboração com o time de design. Depois eu fiz uma entrevista de cultura com os stakeholders e RH, e aí eu recebi a oferta de trabalho. Mas eu só cancelei os outros processos depois que recebi o contrato assinado dos dois lados, no meu e dele. Só uma nota aqui é que eu já tenho experiência na área, eu não tenho problemas de vistos, eu já tenho cidadania australiana, então não tenho nenhum bloqueio de visto de trabalho aqui na Austrália, e eu já tenho experiência local e também um bom network aqui na Austrália. Então, se você não tem essas condições, pode ser que demore muito mais tempo para você conseguir essa oportunidade. Mas, como eu falo no Instagram, aqui o UX com Joy, o não você já tem e o não inevitável. Então é importante você ir atrás, ver o que você precisa melhorar até você conseguir o seu sim, tá bom?